Ainda sobre soterologia, a doutrina da salvação, estamos apresentando aqui a necessidade de alguém que tenha qualidade de Salvador para nos salvar. Sem o Salvador não tem salvação. Nos salvar de quê? Nos salvar dos nossos pecados. Qual é a gravidade dos nossos pecados? Ela é uma gravidade absoluta, porque ela é uma gravidade em quantidade, é muito pecado, e também que nos desqualifica, tira de nós toda a nossa imagem e semelhança de Deus, nos desvaloriza. Precisamos de um Salvador. Esse Salvador necessariamente precisa ter qualidades espirituais agradáveis a Deus. Qualidade espiritual agradável a Deus, só o próprio Deus, ninguém mais. Por isso que nós cremos na divindade do Senhor Jesus. Agora, Ele vai fazer a nossa salvação. E como que Ele vai pagar por nós? A Escritura diz, vida por vida. Ele vai deitar a vida dele na morte, e quando Ele ressuscitar dos mortos, se Ele ressuscitar dos mortos, significa que Deus aceitou o sacrifício dele. É o que aconteceu. Ele assumiu a cruz, assumiu a coroa de espinhos, assumiu os cravos, e naquele momento Ele estava assumindo os pecados de todo mundo. Aí tem um problema que a gente tem que resolver na doutrina da salvação. Eu vou pedir para os irmãos prestarem bastante atenção. Se Cristo Ele morreu somente pelos predestinados, ou se Ele morreu por todos os homens. O que diz as Escrituras? Ele fala que Ele morreu por todos os homens. Todos os homens foram alvos da misericórdia do sacrifício de Jesus. Todos. Ele morreu por todos os homens. Todos. Isto é, o sangue dele está qualificado para perdoar todos os pecados do mundo inteiro. João Batista, ele disse assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não somente dos eleitos, tira o pecado do mundo. O Evangelho de João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João, na primeira carta que ele escreveu, ele disse: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Cristo, ele é suficiente para salvar todos os homens, porque a qualidade de vida de Cristo não é a qualidade de vida do arcanjo Miguel. A qualidade de vida de Jesus é a qualidade de vida do Verbo de Deus, do Filho de Deus, do próprio Deus. Por isso que Ele pode nos salvar. É a qualidade do sacrifício, a qualidade eterna, a qualidade perfeita. E é por isso que nós cremos na divindade dele. Bom, Ele morreu na cruz verdadeiramente, tá? Não foi uma representação, foi Ele que morreu de verdade. Seu corpo faleceu, desceu ao mundo dos mortos, diz a Bíblia. O apóstolo Pedro que falou, foi ao mundo dos mortos. No terceiro dia, Deus aceitou o sacrifício de sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Está escrito na carta aos Hebreus: o sangue de Jesus é mais poderoso para interceder do que o sangue de Abel. Por quê? O sangue de Abel só intercedia por Caim, só por Caim, o irmão dele. E o sangue de Cristo intercede por todos os pecadores. O sangue de Abel era suficiente só para Caim, o sangue de Cristo é suficiente para todos os pecadores. E clama diante de Deus. O que acontece na hora da salvação? A gente perguntou aqui, é somente para os eleitos ou é para o mundo inteiro? É para o mundo inteiro. Mas por que o mundo não responde ao chamado da salvação? Porque não é imposto, irmãos. Deus deu ao homem liberdade de escolha. O homem pode escolher entre o perdão e a absolvição, ou o homem pode escolher entre continuar no seu pecado. Deus que concedeu essa liberdade, não é uma coisa que o homem tem por si mesmo. Deus colocou os homens em estado de liberdade e coloca diante dele o bem e o mal,
a salvação e a perdição. Você escolhe, você decide. Você quer que Deus escolha por você, você quer que Deus faça isto por você. Deus escolheu por você em Cristo, ou seja, através do Cristo, Deus escolheu que salvará todos aqueles que crerem na palavra, na mensagem. E é isso que nós chamamos critério de eleição. O pessoal não entende, irmãos, que a eleição não é simplesmente uma escolha arbitrária de Deus. O que é escolha arbitrária? Fecho os olhos e vou escolhendo. Isso eu vou escolhendo. Isso é escolha arbitrária, entendeu? Indistintamente. Com Deus não existe isso, irmão. Escolha arbitrária. A escolha de Deus, ela é criteriosa, é uma eleição. A palavra eleição, a gente tem que entender o contexto que está em volta dela, tá? Eu vou explicar bem, e assim a pessoa que estiver nos acompanhando pela internet, pelo canal de Teologia, Filosofia de Fronteira, vai entender o que significa. A palavra eleição, ela está em volta de um contexto. Qual que é o contexto? Preste bem atenção. Os trabalhadores, eles iam para as pedreiras. Chegado lá nas pedreiras, eles tinham que arrebentar com as pedras para construir as casas. Tinha casa que era feita de barro, casa que era feita de madeira e casa que era feita de pau a pique, de palha mesmo. Só que as melhores casas eram aquelas que eram feitas com pedra, porque era mais resistente. Os trabalhadores, eles iam para as pedreiras. Chegavam lá nas pedreiras, picareta para tudo quanto é lado, arrebenta daqui, arrebenta de lá. E vinham os outros trabalhadores da carriola e pegavam as pedras e colocavam nas carriolas e levavam. Agora chegou a hora de classificar as pedras, escolher as pedras. E eles começavam, agora não com picareta, mas com a marreta. Começavam a dar marretada nas pedras. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aquelas pedras mais resistentes, eles marcavam com a letra D. Doquimos, aprovada. Essas pedras mais resistentes, elas eram levadas para construir o quê? A casa dos ricos, os palácios, os templos, as casas luxuosas. Por quê? Ela foi testada, doquimos, ela foi testada e foi aprovada. Essa você pode colocar em qualquer tipo de casa que ela não quebra facilmente. E as outras pedras que esfarelavam? Elas eram colocadas de lado. Essa aqui, ó, casa de pobre, sabe? Pedra de segunda categoria, terceira categoria, até hoje é assim. Até hoje é assim. Bom, a palavra eleição que nós temos na Bíblia, ela é aplicada na salvação neste sentido. Ou seja, a tua eleição é porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, todos desqualificados. Nenhum dos pecadores tem condições de salvar a si mesmo. O que faz o Cristo então? Ele vai na pedreira e ele começa a testar os homens. Qual que é o teste, irmãos? O teste é a fé. Fé em quê? Fé na pregação. E isso aí é muito difícil, sabemos? Acreditar na pregação não é tão fácil assim. Você está no estado de miséria, você está acabado, derrotado, destruído, demolido, você está na pedreira, e aí só vem uma palavra para você: creia no Senhor Jesus e será salvo. É fácil? Não. Você está no estado de miséria tão grande, que você não consegue acreditar que é tão fácil ser salvo assim. Crer. Como assim crer? Crer no quê? Crer no Evangelho. Você crê na palavra do Evangelho. Por quê? Porque não foi uma palavra pregada pelos anjos, é uma palavra pregada pelo Filho de Deus. Quando você crê no Evangelho, você está crendo no Filho de Deus. Você está crendo que Deus se importou com a humanidade caída, que enviou o Filho dele, que o Filho dele pregou, viveu, morreu e ressuscitou dos mortos, e que um dia voltará. Você não está crendo numa fábula, num mito, numa história inventada, num conto de carochinha, num filme de Hollywood, num teatro, numa novela. Você está crendo numa palavra enviada por Deus. Aí entra a terceira pessoa da Trindade, porque salvação, irmãos, não é só um ato de Jesus Cristo,
É um ato de Jesus Cristo, do Pai que enviou Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo: creia no que está sendo dito para você, creia no Evangelho, creia no Filho de Deus, porque neste exato momento que o Espírito Santo está falando com você e que você crê, ele coloca em seu coração o selo da eleição. Você é a pedra que está recebendo a martelada, que está recebendo a marretada. Você está sendo eleito nesse exato momento, escolhido. E uma coisa que é interessante, irmãos, também na salvação, na questão da eleição para a salvação, eu falei para vocês, não é eleição arbitrária, tá? Eleição arbitrária é essa daqui, ó, unidunité, salabê, não é isso. Eleição arbitrária é: está aberto, quem quiser, venha, entre de qualquer maneira. Não, o chamado é esse, ó: todos vós que tendes sede, vinde e bebei de graça da água da vida. O chamado. Aí vem aquele monte, não vem, irmãos? Na hora do chamado, aí Cristo diz: muitos são chamados e poucos são aqueles que são escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Todo mundo veio e encheu a plateia. Agora tem que passar pelo Cristo, irmãos. Ninguém será salvo se não tiver uma entrevista pessoal com Jesus, se não for testado por Jesus. Tem que passar pela porta, só tem uma porta. A porta é Cristo. Chegou na hora da entrevista, eu me apresentei: olha, eu vou andar com você. Jesus está dizendo: eu vou andar com você, nós vamos andar juntos, vou andar com você todos os dias da sua vida. Se você virar para a direita, eu viro para a direita. Se você virar para a esquerda, eu vou virar para a esquerda. Onde quer que você for, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Você está sendo testado. A sua eleição é criteriosa, é você e Cristo. Em algum momento da sua caminhada, Cristo diz assim: bom, por esse caminho que você está querendo ir, eu não vou. Esse caminho aí é o caminho da perdição. Eu não paguei o preço da tua liberdade para você andar por esse caminho aí. Eu paguei um alto preço para te transformar, para te mudar. E agora você tem que andar pelo meu caminho. E Cristo pega, para e fala o seguinte: agora nós vamos mudar essa história. Paz, irmão. O cara do varão? Sim, senhor. O senhor, posso lhe pedir uma coisa, se o senhor não se incomodar?